20 dias de jejum e oração em busca do avivamento espiritual. Dia 4, as evidências da presença do Espírito Santo. Há diversas evidências da obra do Espírito Santo quando há um avivamento espiritual. Primeira, convicção de pecado e salvação. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca das coisas espirituais e as pessoas têm uma forte convicção de pecado. Condutas que sempre foram aceitáveis parecerão inacreditavelmente malignas. As pessoas correm para Deus buscando perdão para seus pecados. O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte dessa colheita. No início eram 120 pessoas, depois 3.000, chegando a 5.000 pessoas, e o crescimento continuou. Segundo, a igreja começa a se estruturar. O livro de Atos também registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, a dinâmica da vida de uns com os outros começa a acontecer na prática. Os dons fazem a igreja funcionar. Os apóstolos começam a estabelecer a doutrina e estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como o corpo de Cristo. Atos 2, 42 seguintes. 3. Muitos milagres acontecem. O primeiro milagre registrado no livro de Atos, após o Pentecostes, foi a cura de um paralítico, capítulo 3. Daí por diante, diversos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e demais membros da igreja. Notem que os milagres tinham o propósito de glorificar a Deus e produzir temor na vida das pessoas. 4. Oposição. Uma evidência clara do avivamento é a oposição. Notem que começa com os líderes religiosos. Isso acontece porque o avivamento tira estes líderes da sua zona de conforto, que começam a temer por sua posição e sustento. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposição, assim como fizeram os líderes religiosos quando ouvem o derramar do Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João foram chamados para dar explicação do milagre e testemunharam poderosamente aos líderes religiosos. Foram ameaçados e proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Verso número 20. 5. Muita oração. Um dos ingredientes básicos da história dos Atos dos Apóstolos é a oração. Em todo o livro encontramos referências constantes sobre o povo de Deus orando. E é exatamente este ingrediente que está faltando em nossas igrejas hoje. Os crentes individualmente têm negligenciado esse tempo a sós com Deus. As reuniões de oração têm se tornado raridade em muitas igrejas. Não há mais vigílias, poucos estão planejando uma jornada de oração. Aos domingos, nossas igrejas estão lotadas, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. As atitudes deixam claro que a oração foi colocada em segundo plano. Precisamos, irmãos, urgentemente de um avivamento espiritual. 6. A igreja começa a se espalhar por todo o mundo. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária e se espalham por todas as partes, pregando o Evangelho de Cristo.
Quando vem o avivamento, muita gente é salva e o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas tenham a mesma experiência de salvação. Alguns irmãos que têm visão missionária sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus e fazem diversos esforços para mobilização de pastores e igrejas e conseguem algum resultado. Mas, quando vem o avivamento, missões nascem naturalmente no coração dos seguidores de Jesus e eles se entregam de corpo e alma para a obra de Deus. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra missionária. No livro de Atos, Filipe evangeliza o primeiro ministro da Etiópia e o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundaram a igreja de Antioquia, que foi a base missionária para as viagens de Paulo. O evangelho se espalhou por todos os lugares. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de um avivamento espirituais. Milhões estão perdidos e precisamos levar até eles a palavra de salvação. Motivo de oração? Ore para que o Espírito Santo levante um forte movimento de oração em prol do avivamento. Ore para que venha convicção de pecados sobre crentes e não crentes. Peça a Deus que prepare sua igreja para a grande perseguição.